mesmo. Aquele é chato também, aquele lá que fez os caras estavam chupando pirulito. É aquele ar. Planejando todo mundo. É o ar do filtro, é o mano Zé Ruela. Que foda que faz. Os trechos que caíram na região nós estamos lascando. Ih, tá, mas pessoa. Ofendendo as pessoas. É só silenciar. Ele me ofende. Isso é crime. Ele me ofende. Difamação. Ai, Já fui processado por isso. Eu sei que não fala. Vê? Então vamos lá, pessoal, matéria do teste. Qual que é a obra mais famosa do Nicolau Maquiavel? Maquiavel é considerado aí o primeiro grande filósofo político moderno. Ele escreveu um livro que inaugura a filosofia política moderna e que separa a filosofia política moderna e a distingue da medieval e da filosofia política antiga. Qual que é a obra mais famosa dele? Ele escreveu 3 principais: A Arte da Guerra, a primeira década de Tito Livre, e a obra que é a mais famosa, O Príncipe. Não é o Pequeno Príncipe como um político esse tempo atrás falou, né? É o Príncipe de Maquiavel. O Príncipe Maquiavel é um manual de como conquistar e manter o poder. O que o político tem que fazer para ele conquistar e manter o poder? Busca dar instruções para os políticos que viviam no período ali em que ele viveu. Qual que era a profissão do Maquiavel? Ele era um diplomata. Sabe o que é um diplomata? Diplomata, livro, mandato. Diplomata é uma espécie de representante político perante outros países, outras nações, outros reinos. Até porque nessa época ele era italiano, mas não existia a Itália enquanto país. A Itália era dividida em diversos reinos, diversas províncias. E aí não existia ainda esse país que nós conhecemos hoje como Itália. Portanto, Maquiavel já pregava ali, já defendia a unificação da Itália naquela época. Ele viveu na transição do século XV para o século XVI, e essa unificação só vai acontecer no século XIX, com a unificação da Itália e também com a unificação da Alemanha, que também não existia enquanto nação. Mas tinha os seus diplomatas, seus representantes, que iam até outros países para fazer negócios, ou para representar os interesses ou do país, ou da nação, ou do território, ou do grupo ali, do reino, ou da província. Né? Qual foi a principal mensagem do príncipe, da obra O Príncipe de Maquiavel? A principal mensagem que ele transmite é como conquistar e manter o poder. E para Maquiavel, para conquistar e manter o poder, vale tudo. Matar, mentir, roubar, enganar, porque é assim que funciona a lógica da política. A política não é o campo da ética e da moral. A política é o âmbito da disputa pelo poder, a luta pela conquista e manutenção do poder. Para conquistar e manter o poder, segundo Maquiavel, vale tudo. E o governante que não estiver disposto a usar todos os artifícios ao seu alcance para conquistar e manter o poder, ele com certeza não vai ter êxito em seu empreendimento na busca pela conquista e manutenção do poder. E o príncipe Maquiavel descreve os governantes como? Como que os governantes devem ser, segundo Maquiavel? Astutos, flexíveis, fortes, Essa é 4, né? traiçoeiros, então são algumas das características que o governante tem que aprender a ser temido. É melhor ser temido do que ser amado. O amor ele passa rapidinho, agora o temor não. Quem tem medo. Eu acho que vai passar tão sei lá, né? Então você tem que ser astuto como uma raposa, flexível, uma bomba, né? Forte como um leão, traiçoeiro como uma serpente, temido muito mais do que amado, porque o amor dos homens, segundo Maquiavel, é muito passageiro. Hoje as pessoas te amam, amanhã se fizer algo que desagrada a elas, elas passam a te odiar. Agora quem tem medo jamais vai ousar tentar ou atentar contra você. Então para o governante é muito melhor ser temido do que ser amado. Às vezes é preciso ser bonzinho, ser bom, mas não pode ser bonzinho demais. Se for bonzinho demais, o povo monta em cima de você.
Se for mal demais, o povo quer te matar. Isso vale para tudo. Tem que ser Governante para todo líder. Um professor, se ele for mal demais, os alunos querem matar ele. Os alunos querem furar o pneu do carro dele, arranhar o carro dele. Se for bonzinho demais, o aluno não deixa de dar aula, vão em cima dele, faz o que quer. Então tem que saber ter equilíbrio. Furaram mesmo o carro da mulher. Nem ser mal demais, nem ser bom demais. Você tem que ter virtude, que é diferente de virtude. Vou estudar ali, fiz. Vai ser ouvido, rapaz. A virtude cristã, ou a virtude ética, por exemplo, para Aristóteles, para os antigos, é a disposição para a prática do bem. Viu? Segue aí. Cala a boca, Pedro. Essa é a resposta da 4? Sim. Como é que ele descreve os governantes? Como os governantes devem ser? Astutos, flexíveis, fortes, não traiçoeiros, temidos. Virtude é a disposição para fazer o que é necessário. Às vezes vai ser necessário você fazer algo bem, algo bom. Mas às vezes é necessário você ser mal. Vai depender das circunstâncias. Então não é só fazer o bem, às vezes você tem que ter como político, como governante, fazer o mal. Se o mal for requerido, às vezes você precisa matar, às vezes você precisa mentir, às vezes você precisa trair, às vezes vai precisar se usar de artifícios que são considerados maus. Isso é a virtude. A virtude você fazer o que é necessário para conquistar, para domar a fortuna. O que é a fortuna? Dinheiro. Poder. Fortuna é uma deusa na mitologia romana, uma deusa. Já viu a roda da fortuna do Silvio Santos? A fortuna é aquilo lá, é uma roda. Assim é a nossa vida e assim é a vida do governante. Uma hora você está por cima, uma hora você está por baixo. Tem hora que tudo dá certo, tem hora que tudo dá errado. A vida é assim. Nem sempre as situações e circunstâncias serão favoráveis para o governante. Por isso é preciso ter virtude. Tem hora que vai ser necessário você fazer uma coisa, tem hora que você vai ser preciso fazer outra, para lidar com as circunstâncias. Então a fortuna é a sorte, é o destino. O destino a gente não controla, a sorte também não. Tem hora que a gente está com sorte, tem hora que a gente está com azar. Por isso é preciso ter virtude, disposição para fazer o que for necessário para domar a fortuna, a sorte e o destino, e ter um controle sobre a sua vida, sobre o seu governo, no caso do político. Qual é a expressão que ficou famosa devido a Maquiavel? Maquiavel não escreveu, mas atribuem a ele. O fim justifica os meios. O que significa essa frase? O fim justifica os meios. E o jeito que Você sabe? Você sabe a história de Robin Hood? Você nem que Mas o ladrão roubava os pobres. O ladrão roubava os ricos e dava para os pobres. Então, enfim, ajudar os pobres justifica os meios, não vale roubar. agora eu tô ligado, eu peguei. Para Maquiavel, como é que a gente pode pegar essa frase aqui para pensar na perspectiva de Maquiavel? O fim, conquistar e manter o poder. Então, esse fim, conquistar e manter o poder, justifica todos os meios. Matar, mentir, roubar, enganar, trair. Às vezes é necessário fazer isso para você conquistar e manter o poder. Se você for só bonzinho, tentando conquistar e manter o poder, você vai se lascar, se ferrar. Você vai perder o poder Política facilmente. que a gente dá. Qual é o período histórico que Maquiavel viveu? No início da modernidade, ali no período do Renascimento. O Renascimento foi um movimento cultural no início da modernidade que buscava fazer renascer, buscou inspiração na cultura greco-romana. O Renascimento é renascer na cultura greco-romana, né, Herói? Maquiavel enfatizou a importância do quê? Xará. Maquiavel
enfatizou a importância do que para os governantes? Importante A é importância da virtude. Virtude não, virtude é fazer o bem. A virtude é fazer o bem ou o mal, depende da situação. O governante tem que ter virtude, saber a hora de fazer o bem, saber a hora de fazer o mal. É verdade. Qual é o termo usado para descrever a visão pragmática do Maquiavel sobre a política? A teoria política de Maquiavel é chamada de realismo político. Por que realismo político? Porque ele mostra a política como ela é na realidade. Essa é a realidade da política. Tem gente que fica no idealismo político. Ah, tal governante tinha que ser honesto, tinha que fazer o bem do povo, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Maquiavel não diz como os governantes devem ser. Ele diz como os governantes que conseguiram conquistar e manter o poder ao longo da história foram. É assim que foi. É assim que é. Essa é a realidade. Então isso é uma visão pragmática, ou seja, prática. E não idealizada. Ele mostra a realidade. É assim que funciona a política. Ele mostra com exemplos históricos. Na aula do príncipe, como os governantes se comportaram. Mostra como os governantes que tentaram ser corretos, certinhos, éticos, moralmente bons, cristãos, obedecendo os mandamentos, todos eles se ferraram. Aqueles que conseguiram conquistar e manter o poder foram aqueles que souberam ter virtude, a disposição de fazer o que fosse necessário. Às vezes o bem, às vezes o mal. Depende da circunstância, da situação, da fortuna, da sorte, do destino. Quem é frequentemente considerado o precursor do pensamento político moderno? Maquiavel. Ele inaugura o pensamento político moderno, a sua forma de pensar, com o seu realismo, que se opõe ao idealismo político de Platão. Platão achava que a cidade ideal deveria ser governada por filósofos. Os filósofos querem buscar a verdade, a justiça e o bem. Somente eles então poderiam produzir a verdade, a justiça e o bem para o povo. Aristóteles dizia que a cidade ideal é uma cidade com uma constituição justa, onde as leis fossem cumpridas, as leis fossem justas e cumpridas. Santo Agostinho acreditava ou defendia uma sociedade governada pelos mandamentos de Deus, pela vontade divina. Tomás de Aquino, a mesma coisa. Um governante ele deveria agir de acordo com os princípios bíblicos, os princípios evangélicos, com os mandamentos da lei de Deus. Esse era o governo ideal, o governante, um príncipe que fosse cristão, ou um rei que fosse cristão e governasse de acordo com a vontade de Deus. Maquiavel vai separar a religião de política e ética de política. Falar, você não tem que seguir religião nenhuma. É bom que você finja ter uma religião, porque senão o povo vai achar que você é ateu, e o povo achando que você é ateu, eles acham que você é do mal, porque quem é ateu é do mal, para quem é religioso. Então finge que você tem uma religião. Por isso que na época da política, os políticos vão nas religiões todas, já perceberam? Principalmente que um bandido está no poder, não está falando de religião. Parece o padre que é um. Eles fingem que tem religião, que segue a religião, quando na verdade não segue nada, né? O defensor da família, por exemplo, Bolsonaro, já teve 3 ou 4 famílias diferentes. Ele é defensor de várias famílias, né? Não só de uma. Viver separando, tendo vários filhos, com mulheres diferentes. Tem 4, 5 filhos, não sei, cara. Cada um com uma mulher diferente, quase cada um com uma mulher diferente, né? 2 com a primeira, 1 com a segunda, outro com a terceira, né? E outro com a quarta. Tem 5 filhos, acho, né? Tem 2, o Flávio, Eduardo. Tem uma menina. Flávio, Eduardo. Tem o Carlos Bolsonaro, tem o Renan Bolsonaro e a menina que é a mais nova. A pobre. Dos 5, só os 2 primeiros foram com a mesma mulher. O Carlos foi com outra, o Renan com outra. E a menina com essa última agora, que é e também dizem que não é lá essas coisas do casamento, não. Qual foi a principal contribuição de Maquiavel para a teoria política? Ele separou ética e moral de política e religião também. Mas a política não tem nada a ver com isso. Política é a luta pela conquista e manutenção do poder.
E para conquistar e manter o poder, se você levar os princípios éticos e morais em consideração, você está ferrado. Assim como se você for seguir uma religião direitinho, certinho, os mandamentos da religião, a regra de ouro, não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizessem com você, é um princípio religioso de quase todas as religiões. Se você fizer isso, você vai se ferrar. Então o governante tem que ter a virtude, não virtude, que é o que prega a ética, a moral e as religiões. Compreenderam aí? Maquiavel? Alguma dúvida? Sim, É isso aí que vai cair no teste. Beleza? Você já respondeu a pergunta? Que dia que é o teste? Que dia que é o teste? Sem ser semana que vem na outra. Professor, você vai postar isso no seu perfil? Rapaz. Oi?